Olá, eu sou Caroline Andrade. Estou mais uma vez aqui para compartilhar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo junto com você. E hoje, a palavra que o Senhor Deus trouxe ao meu coração, para falar ao coração de cada um de vocês que estão me ouvindo, está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, a partir do versículo 26 até o versículo 37, Aqui, dentre esses versículos, relata a história do povo de Israel e sua vitória sobre o rei Seom e os seus soldados. Como todos nós sabemos, o povo de Israel foi liberto pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, mas na liderança de Moisés, lá da terra do Egito, da escravidão, onde o povo estava lá sendo escravo anos e anos, e Deus fez com que eles pudessem sair de lá, porque era o povo escolhido do Senhor, e o Senhor não estava mais se agradando da vida que eles estavam vivendo ali, e o Senhor queria entregar para eles uma terra melhor, uma terra boa, uma terra onde eles pudessem predominar, onde eles pudessem ser liderança, onde eles pudessem não mais ser escravos, Então, Deus estava entregando àquele povo uma terra nova, uma terra que emana leite e mel, que era Canaã. E a palavra de Deus vai falar que antes que o povo de Israel chegasse a Canaã, eles passaram pelo deserto. A Bíblia vai nos relatar que eles peregrinaram pelo deserto durante 40 anos, E a palavra de Deus fala que em todo o tempo o Senhor sustentou a vida deles, Dando a eles tudo o que eles precisavam, alimento, A Bíblia diz que as roupas dele, as sandálias, não se envelheciam. À medida que alguns que eram jovens ia crescendo, A roupa, a sandália crescia junto com eles e não se desgastaram durante 40 anos. Ou seja, foi um mover sobrenatural de Deus, A palavra de Deus fala que o Senhor cuidou sempre do povo de Israel no deserto e nunca os desamparou. E se nós for trazer essa história também, essa realidade para a nossa vida, o nosso Deus também continua sustentando a nossa vida em meio ao deserto, em meio à prova, à dificuldade, à luta. O Senhor é Deus, Ele é fiel da nossa vida, Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que cuida das nossas vidas em todo o tempo. Mas nós sabemos que durante esse tempo o povo de Israel também teve guerras, Para que eles pudessem vencer no nome do Senhor, Porque todas as nossas guerras nós só conseguimos vencer em Deus, amém? E aqui a palavra de Deus fala que o povo de Israel precisava passar por uma terra. E a Bíblia vai dizer que essa terra chamava Esbom. Essa terra, ela era predominada, era cuidada, tinha uma liderança sobre ela que era o rei Seom. E a palavra de Deus fala que assim como Moisés junto com o povo passou por várias outras terras, outros territórios onde tinha uma liderança, Moisés ele enviava mensageiros com o tratado de paz, para que eles pudessem passar por esse território, para eles poderem continuar o destino dele para chegar em Canaã, o destino do povo de Israel. E assim também Moisés envia um tratado de paz para o rei Seom, pedindo a ele que o povo de Israel pudessem passar, pelo território deles, porque lá na frente o Senhor Deus tinha preparado para eles uma terra, a qual eles iam ficar. E a Bíblia vai dizer que esse tratado é enviado. Só que no versículo 30 vai dizer algo muito interessante. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor nosso Deus fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então Moisés, chega um tempo que ele começa a fazer discursos, como aqui no livro de Deuteronômio vai falar a respeito disso. E Moisés traz a memória ao povo, aquilo que trazia esperança para o povo, mostrando para o povo, olha, quantas vitórias Deus deu a cada um de vocês. E Moisés estava relatando exatamente mais uma vitória do povo de Deus, onde o povo de Deus derrota o rei Seom com seu exército.
E a palavra de Deus vai dizer que Moisés envia o tratado, porém rei Seom fica rebelde e teimoso, porque Deus assim quis que ele ficasse, né? Deus fez com que o coração do rei Seom fosse rebelde e teimoso. E isso me surpreende, né? Porque você percebe um Deus que ele pode entrar, né, no mais íntimo do ser humano e convencer, seja do sentimento a qual for, mas muitas das vezes para nos dar vitória, como ele estava falando ali. Moisés estava lembrando ao povo de Israel, olha o que Deus fez por nós, né? Deus faz o coração de Seom ser rebelde e teimoso, porque ele deseja nos abençoar ainda mais. Então nós trazemos essa palavra para a nossa vida, né? Quantas vezes diante de nós existe um rei Seom teimoso e rebelde? Quantas situações nós enfrentamos na nossa vida em que parece que não vai ter saída, não vai ter jeito? Parece que quanto mais você luta, mais você não consegue vencer, né? Porque às vezes o Seom está teimoso, está rebelde, né? E às vezes as circunstâncias difíceis na nossa vida é para o nome do Senhor ser glorificado e é para Deus nos abençoar ainda mais. Então é isso que eu venho trazer ao teu coração da parte de Deus. Se você tem enfrentado uma luta muito séria na tua vida, eu te digo, pode arregaçar as mangas, pode ir nessa peleja, porque você não vai sozinho. Deus vai pelejar por ti e você vai ficar feliz. Porque o que Deus tem depois desse problema, dessa dificuldade que você está enfrentando, é vitória para a tua vida. Então acalma o teu coração, prepara-te, se você está na batalha, se veste das armaduras do Senhor. Mantenha a sua vida firme e alinhada com Deus. Não desista, né? Por mais que o Seom na tua vida seja teimoso e rebelde, mas permaneça firme. Não desista do Senhor. Saiba que o melhor Ele tem ainda para ti depois dessa luta, depois dessa guerra, depois dessa peleja. Assim como o povo de Israel pelejou contra o Seom e venceu todo o seu exército e tudo ali que existia, todas as pessoas, o Senhor também vai fazer com que você vença. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é com aquele que se levanta contra a nossa vida, mas sim contra principados e potestades, contra demônios que têm agido, né, usando pessoas para tentar nos atingir, usando situações, né, para tentar nos envergonhar, nos humilhar. Mas nós temos que esperar em Deus. As nossas vitórias nós vencemos na oração. O reino que nos persegue é espiritual. E nós precisamos de ser espirituais também para vencer, né, o reino das trevas, a qual todos os dias peleja contra a nossa vida para tentar nos destruir. Mas eu te digo uma coisa, maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Então persevere e mantenha a tua vida firme. Nessa dificuldade, nessa peleja, você não vai sozinho. Como disse Moisés, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa sair daqui. Ou seja, Moisés estava dizendo que se ele fosse sozinho com Deus, a vitória era certa diante de qualquer exército. Mas ele poderia ir com um exército completo, todo armado, todo preparado, contra um só homem, mas sem a presença do Senhor ele seria derrotado. Então o que faz diferença nas nossas vidas é a presença de Deus. Então mantenha a presença de Deus dentro de você. Mantenha a presença de Deus firme em sua vida. E não desista da presença do Senhor. Também quero compartilhar com vocês, ainda no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, a palavra de Deus vai falar, né, também nos discursos de Moisés, ele vai dizer a partir do versículo 1. Depois, quando você tiver um tempinho, você pega a sua Bíblia, você medita nessa palavra, que ela é muito maravilhosa. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Olha só, para você ter ideia de quem peleja por nós é o Senhor. Naquela época, o povo de Israel lutava contra carne e sangue. Era na guerra mesmo, era enfrentando seres humanos contra seres humanos, né? E mesmo assim Deus dava a vitória, né? Mesmo assim, Deus cuidava e Deus pelejava e Deus fazia com que o povo de Israel se tornasse vitorioso. Hoje, a nossa luta não é mais dessa forma, como eu falei, é espiritual. E da mesma forma, Deus vai contigo.
Deus não vai te desamparar. Você não é terra abandonada, sozinha e desamparada. Você tem um dono e ele cuida de ti. Então ele mesmo disse que ele ia expulsar os inimigos do povo de Israel para dar vitória a eles, né? E aqui diz, conforme vocês forem avançando, a nossa peleja todos os dias é essa. Cada um de nós temos uma caminhada. Você tem sua realidade, eu tenho a minha realidade, né? Você tem seu modo de viver, eu tenho o meu modo de viver. Contanto que tudo se resuma na presença de Deus, né? Mas eu falo das nossas vidas particulares, amém? E nós precisamos de ir avançando, continuar a nossa carreira, perseverar na presença do Senhor, né? Porque o povo de Israel, né? Deus estava falando com eles. Vocês vão avançando para chegar a uma terra que mana leite e mel. E nós hoje vamos avançando não para conquistar uma terra aqui na terra mesmo, né? Não um território terreno, mas um território celestial, certo? Então, nós temos que perseverar, nós temos que avançar, nós temos que prosseguir. Desistir não é do Senhor, né? A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer com aquele que retrocede, com aquele que olha para trás, né? Mas com aquele que avança, com aquele que persevera, com aquele que continua, o Senhor tem prazer, né? Então, que nós possamos perseverar, para que assim Deus possa nos dar vitória. Então, à medida que vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Deus sempre vai nos dar um problema, uma situação na nossa vida, uma prova, que muitas das vezes você olha para ela e diz assim, eu não tenho capacidade de vencer. Não consigo, né? Como o próprio Davi com aquele gigante, né? Se Davi fosse lutar com a sua força, ele iria vencer aquele gigante? Ele jamais venceria aquele gigante. Mas ele foi na força do Senhor. Então, tudo na sua vida que você for resolver, não vá na tua força, não. Você tem um Deus que é sobre ti. Então, quando você for, vá na força do Senhor e não na tua força. Porque eu tenho certeza que a vitória é certa pelo sangue de Jesus Cristo. Quero te falar uma coisa. Às vezes, na nossa vida, a vontade do Senhor talvez não vá ser a mesma vontade da gente, né? Aquilo que nós queríamos talvez seja diferente muitas das vezes daquilo que Deus queria. E muitas das vezes vai ser igual, né? Mas nas vezes que for diferente e que acontecer algo que você não planejou, que você não esperava, eu quero dizer que mesmo assim você já é vencedor. Porque Deus não fez conforme a tua vontade, mas fez conforme a dele. Por que que ele fez conforme a dele? Porque ele é mau? Não, é porque ele tem o melhor para a tua vida. Então, sempre tenha um coração compreensivo diante de Deus e entenda aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Deus é contigo. Aqueles que se levantarem contra a tua vida, todos cairão por terra no nome de Jesus. Os teus inimigos estão debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus continua contemplando a tua oração, a tua luta, a tua dificuldade, né? Diante de nós vai se levantar situações que são mais fortes, né? E mais numerosas do que nossas vidas, né? Ou seja, muito maior em força, muito maior até no tamanho, muito maior em qualquer que seja o segmento. Mas eu te digo uma coisa, você já é vencedor nessa situação. Nessa luta, Deus já te deu vitória. Então não te preocupa. Descansa no Senhor e fica firme. Não desista, continua orando, entregando todos os dias a sua vida, a sua casa, a sua família diante do Senhor, porque Deus vai abençoar ainda mais. Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoa, que Deus possa ter falado poderosamente com você através dessa palavra e que você seja abençoado, né, e abençoada a cada dia mais pelo nosso Deus. O Senhor é bom, o Senhor é fiel e Ele continua conosco sempre, né? E Ele disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, quando os séculos se consumarem, nós vamos ver o nosso Deus lá na glória, né? Porque essa é a esperança daquele que crer no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.